Queridas irmãs, queridos irmãos, uma noite de muita paz para todos nós. É uma alegria podermos estudar juntos mais uma vez, aprendendo com Jesus, sob a luz, a orientação dos Espíritos. Para a nossa sensibilização antes da prece, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel que está no livro Astronautas do Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo intitulado Vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Vamos então à nossa prece inicial. Se desejarem, podem fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade do novo dia. A cada dia, uma nova chance de recomeçar. Nesse trabalho contínuo, rumo à luz, rumo à felicidade. Essa felicidade que é conquistada de dentro para fora, onde estamos edificando o nosso ser, trabalhando em nossa transformação moral, transformando os nossos equívocos, os nossos erros, as nossas mazelas de ontem, em virtudes de paz e bem para nós próprios e para aqueles que estão à nossa volta. Que possamos caminhar juntos, que saibamos, Senhor Jesus, perseverar e nos deixar inspirar e intuir pela espiritualidade amiga, nossos mentores espirituais, nossos guias, aqueles espíritos benfazejos interessados
em nossa evolução, em nosso aprimoramento. Que haja paz na terra, fraternidade, respeito em cada relação humana. Se conosco agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Meus queridos, o tema que vamos estudar hoje é intitulado Bondade e Gentileza. E nós trouxemos uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 31 a 33, em que o Mestre amado nos diz: Como quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós a eles. Se amais os que vos amam, que tipo de recompensa há para vós? Pois também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem a quem vos fazem bem, que tipo de recompensa há para vós? Também os pecadores fazem o mesmo. Jesus nos convida, nos convoca a estender a bondade, não apenas na relação de reciprocidade, mas para todos. Mas o que é a bondade? Nós buscamos no dicionário e trouxemos essa resposta. Bondade é a ação altruísta de dedicar parte de nós mesmos, de nosso tempo ou recursos em prol da sociedade, de uma ideia nobre, de uma pessoa. E gentileza? Gentileza é uma forma de agir que denota cortesia, amabilidade ou atenção, comportamento distinto em que há nobreza, elegância, afabilidade, delicadeza na ação para com o outro. Então, a gentileza é uma das expressões da bondade. É uma expressão natural da bondade. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os que são brandos e pacíficos, traz no item 6 a instrução dos espíritos, chamada a afabilidade e a doçura. E os espíritos nos dizem: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são a forma de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. E nós vivenciamos ainda no mundo em que estamos todos misturados. Nós podemos, de fato, por um período, colocar uma máscara de gentileza, de bonomia, mas o nosso interior ainda está cheio de podridão por dentro, como disse Jesus certa feita, falando em comparação com a atitude dos fariseus, que vinham com aquela soberba, com aquela arrogância e prepotência, de que seriam túmulos caiados por fora, mas cheios de podridões por dentro.
Então, por que é ainda para nós tão difícil fazer o bem? Emmanuel, no capítulo 173 do livro Caminho, Verdade e Vida, vai nos dizer: os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Então, toda vez que nós escutamos o nosso personalismo, o nosso egotismo, damos vazão aos melindres, a uma necessidade que não é verdadeira, a ideias preconcebidas que são perpetradas e que ficam cristalizadas em nós. E como ele mesmo fala, né? Somos invadidos por verdadeiros desastres nessa intenção de bem fazer. E aí, quantas vezes a gente diz: cansei de ser bom. Inclusive, nos anos 80, a cantora Bianca gravou a música Sou Livre, que falava assim: agora chega, cansei de ser tão boazinha, sou livre, a vida é minha, é bom saber. E a Disney, com a animação Frozen, faz a reedição desse conflito humano, mais recente, na música Livre Estou, a tradução, em que o personagem principal canta assim: não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser, encobrir, não sentir, nunca saberão, mas agora vão. Porque ela vivia bloqueada nos seus dons, limitada, assustada, atemorizada, diante da possibilidade de fazer mal ao expressar essas habilidades, de fazer mal aos outros. Então ela tinha uma ideia preconcebida, colocada do que seria um bom comportamento, uma conduta ideal para a boa moça, para uma rainha, para a nobreza. E aí ela tem a oportunidade de se revelar para todos. E somos nós, quando a gente quer se encaixar, se enquadrar em padrões, em caixinhas. Entretanto, existem duas análises que a gente quer fazer em conjunto com vocês. Uma é sobre o que é ser verdadeiramente bom. E a outra é sobre esse cansaço de ser bom. Vamos começar por esta última. Vamos trazer uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, na verdade, a segunda carta, no capítulo 3, versículo 13, ele já preocupado com essa situação nos diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Emmanuel, no capítulo 11 do livro Pão Nosso, desenvolve esse tema. E ele diz: somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio, vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem
que julgamos haver semeado ou nutrido. Se Ele, Jesus, nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Muitas das vezes nós nos sentimos desalentados porque semeamos o bem, julgamos fazer o bem a outrem e recebemos de volta, às vezes, ingratidão ou até situações de injustiça. Porque nós queremos um resultado muito rápido. E muitas das vezes nós esperamos uma reciprocidade. Então, no livro Fonte de Paz, no capítulo 7, novamente fala ao nosso coração a respeito dessa frustração diante da expectativa que temos ao fazer o bem. Quantas vezes e quantos de nós, a meio caminho para o triunfo, nos motivamos para a frustração e marginalizamos-nos por tempo indeterminado em desânimo e pessimismo. Prendemo-nos ao lado negativo de contratempos salvadores e costumamos dizer: nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar, sou sempre infeliz, a vida é uma carga insuportável. Então, nosso amigo espiritual nos adverte e traça o seguinte desencadear das consequências desses pensamentos negativos. Uma frase estabelece determinada disposição. Determinada disposição produz certa atividade específica. Certa atividade específica gera circunstâncias. E circunstâncias constroem a vida. Em todos os lances da existência, procuremos palavras de esperança e fé, alegria e bênção para usá-las a benefício próprio, de vez que ainda mesmo nos últimos degraus do sofrimento dispomos nós todos, com o amparo de Deus, do privilégio de renovar e da felicidade de servir. Então, cabe a nós mudar as circunstâncias da nossa vida, a partir de pequenas frases, mudando esse padrão mental a que nos habituamos. Confiar, trazer para nós pensamentos mais alegres, mais confiantes, porque sabemos que somos espíritos eternos e que o nosso destino é essa perfeição que nós vamos fazendo a cada passo, com paciência, com calma. Não somos caso perdido, filhos de Deus. Então, o nosso cansaço não se justifica e, ao contrário, nos traz mais sofrimentos, pois, como disse o nosso irmão Emmanuel, nos deixa à margem do caminho para o triunfo. Toda vez que desistimos da nossa luta, da nossa batalha, nós nos colocamos em situação de estacionários. E, ao contrário do que pensamos,
acarretamos para nós e para aqueles que nos amam mais dores e mais sofrimentos. Então, o segundo ponto que nos cabe falar é o que é de fato ser bom, ser verdadeiramente uma boa pessoa. E novamente, o amado Mestre Jesus nos responde em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Há uma tendência no mundo em que vivemos a se aproveitar da bondade alheia, seguro de que os princípios da bondade e da fraternidade sempre falarão mais alto no coração daqueles que resolveram seguir o caminho do bem. Os verdadeiros bons, porém, lutam não para ganhar a guerra, mas para conquistarem a paz. No livro Os Mensageiros, André Luiz narra no capítulo 20, intitulado Defesa contra o Mal, o seguinte esclarecimento do administrador Alfredo. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Então, o administrador, ele esclarece para André Luiz e o seu companheiro que estavam em estudo, visitando essa colônia, que se situa em uma região umbralina, da necessidade de manter as defesas, os assaltos que eles podem sofrer daqueles espíritos ainda muito ignorantes e arraigados ao mal, que não desejam ver o avanço da luz e do bem, a quem incomoda ainda muito a felicidade e o bem-estar do outro. E ele então traz uma mensagem, um conto, na verdade, e que eu vou procurar resumir para vocês. E o título é A Serpente e o Sábio. É um conto indiano em que havia um sábio que perambulava por várias cidades. E ele ouviu falar que havia em determinada cidade uma serpente que fazia de todos reféns. As pessoas perderam a liberdade de ir e vir por conta do medo que eles tinham, pois a serpente atacava, agredia, mordia e jogava o seu veneno, matando as pessoas. Então, o sábio dirigiu-se para lá e, ao se deparar com a serpente, ela foi atacá-lo. E ele imediatamente falou alto lá, olhou-a, com esse olhar repreensivo, e falou: você não sabe que é da lei não assassinar, não maltratar os outros? Como você está fazendo isso? E a serpente, então, diante da autoridade moral do sábio, caiu em
em si, refletiu sobre seus equívocos e resolveu mudar. Resolveu buscar regenerar-se perante aqueles companheiros, perante os homens que viviam ali naquela cidade. O sábio foi embora e a serpente então procurou as pessoas e falou que não iria mais atacar, que não iria mais morder e matar ninguém. Pois bem, no início as pessoas a olhavam meio ressabiadas, mas foram se aproximando, perceberam que ela de fato não atacava. Alguém sem querer pisou no rabinho dela e ela não atacou, não reagiu. Então começaram a ver, ela não reage, começaram então a cuspir, a falar mal, a dizerem ofensas, até a apedrejar. E a serpente então fugiu, atordoada, maltratada, e ficou lá intocada. Ela não saía mais, não buscava mais as pessoas. Ela era agora a refém da história. E o sábio resolveu retornar pelo mesmo caminho e passar pela cidade para saber como estavam as coisas. Quando chegou, procurou pela serpente, não a encontrou e falaram: aquela lá, aquela otária, deve estar por aí, aquela imprestável. E ele foi, então, procurou e encontrou a serpente toda encolhidinha, toda trêmula, toda maltrapilha. E ela contou toda a história do que havia acontecido, que ela tinha resolvido. O senhor não falou que não era mais para eu atacar ninguém, para não morder ninguém, para eu não matar mais ninguém. Então é isso que eu fiz. E olha o que eu recebi. E o sábio responde: deixa eu só achar aqui onde é que está. Só um minutinho. Eu prefiro dizer exatamente essa resposta. Mas minha irmã, houve um engano da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Então, ser bom não é ser bobo, não é ser ingênuo. A necessidade de usarmos a nossa inteligência e a nossa intuição para sabermos agir, como agir no bem. Há momentos em que a bondade estará em agirmos com firmeza, com energia, para colocar os limites, para fazer valer a justiça. E há momentos, na maioria das vezes, em que a mansidão, a gentileza, a cortesia será de fato a nossa bandeira. E precisamos aprender a equilibrar. Jesus, novamente, é sempre Jesus o nosso modelo e guia. Como nós dissemos anteriormente, diante dos fariseus que vinham até ele com muita prepotência e arrogância, muitas das vezes ele chamava a atenção para que eles refletissem e os desmascarava diante daquela falsa bonomia que eles queriam apresentar. Mas ele era extremamente manso, compassivo, cheio de cordialidade e gentileza para aqueles que estavam em situações de mais humildade, situações até que passavam por humilhações.
como eram as mulheres, né, as ditas pessoas de má vida, os leprosos, os sofredores, os doentes. Ele era extremamente acolhedor, com uma fala cheia de ternura e um olhar de bondade. Daí a necessidade de educarmos os nossos sentimentos e desenvolvermos a arte de viver e conviver, ser gentil, ser educado, ser cortês. Não é uma questão só do feminino, e não é, a mulher não tem que o tempo todo ser gentil, educada, mimosinha. Há que lembrar que somos todos espíritos e precisamos equilibrar as duas vertentes da nossa ação, mas sempre pelo bem, para o bem, desejosos, inspirados no bem. Há pessoas que nós temos que nos dirigir dando esse limite, dando esse corte, para que não avancem, não ultrapassem o respeito que devemos ter uns para com os outros. Mas também nos cabe a fala com educação, a fala com gentileza, a atitude educada, afável, amável para com os nossos companheiros de jornada. Nós trouxemos também um texto que está no Momento Espírita de 11 de novembro de 2014, que fala assim: haverá dia em que todos nós, sem exceção, entenderemos por que há apenas um caminho, o caminho do bem. Haverá dia em que apenas esse tipo de felicidade interior irá nos saciar, em que não mais buscaremos preencher os vazios da alma de outras formas. Haverá dia em que compreenderemos Jesus e sua mensagem maior resumida no amor, simplesmente no amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Enquanto esse dia não chega, cabe-nos realizar as pequenas conquistas, dar os primeiros passos, viver as primeiras felicidades autênticas possíveis na Terra. Então, essa alegria, essa paz de consciência, satisfação pessoal ao fazermos o bem a outrem, que qualquer um pode realizar. Um pensamento, um olhar, uma palavra, um gesto, um sorriso. Sempre é possível fazer algo de bom. E esses pequenos gestos, todos os dias, vão fazendo com que nós melhoremos a nossa autoestima, passamos a gostar mais de nós mesmos, passamos a tirar esse véu que encobre os nossos olhos e olhar os nossos companheiros com gestos, com uma visão mais carinhosa, mais fraterna, com mais compaixão, e o mundo com mais alegria, a natureza com mais beleza. Nós trouxemos, para concluir, uma música que é da nossa evangelização, quando nós éramos jovens, alguns bons anos lá atrás, e que ela diz assim: quem foi que disse
que a vida não é bela. Abra a janela do seu coração e veja ao longe quanta beleza, a natureza, sublime perfeição. Não murmure tanto, vem enxugar o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofrem os meus, sofrem os teus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. E como prece final, nós vamos trazer a música de Joelson Queiroz, Bons Caminhos, para que nós percebamos que de fato estamos nós buscando trilhar os caminhos bons que nos levam à paz, que nos levam a Jesus. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins, e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos os caminhos bons, cores e sons, novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz, da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão para vencer, e eu encontro você. Estamos em todos os caminhos bons, somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração, somos nós. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, graças a Jesus.